Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, parte curso árabe. Hoje vamos aprender o terceiro verbo irregular no árabe dia a dia. Como a gente já falou, temos 4 verbos irregulares no árabe dia a dia. A gente já aprendeu o primeiro, o verbo querer, depois a gente aprendeu o verbo ter, mas verbo ter de posse, quando a coisa está comigo. Eu tenho uma coisa, mas está comigo, no lugar. O terceiro verbo que a gente vai aprender hoje, o verbo ter, mas quando eu não tenho posse na coisa, ou a coisa não está comigo, está num lugar meu, tipo minha casa, minha loja. Quarto verbo vai ser verbo poder ou verbo conseguir. Ele tem 2 significados, o quarto verbo. Vamos aprender esse verbo na aula que vem, se Deus quiser. Já vamos começar. Nós aprendemos o primeiro verbo ter ma, de preposição ma, que significa com. Então, quando eu falo mai, significa comigo, ou tenho, né? Comigo ou tenho, dependendo do sentido da frase. A mesma coisa hoje, vamos aprender com preposição and. Mas vamos aprender o que significa essa preposição and. Mais ou menos a preposição na, em português. Seria a preposição na. Mas não no sentido como a gente usa, não, no sentido, por exemplo, você pergunta para mim, você está onde? Eu falo para você, tô na minha mãe, ou tô no meu amigo. No sentido, eu tô no lugar que o dono dele, minha mãe, que o dono dele, meu amigo, então a casa do meu amigo, a casa da minha mãe. Por exemplo, vamos imaginar que meu amigo, o nome dele é Samir, por exemplo. Meu amigo, o nome dele é Samir. Eu falo Ana, and Samir. Agora, vamos imaginar esse Samir, ele tem uma loja ou, primeiro, tem uma loja, segundo, tem uma casa, né? Terceiro, ele tem uma chácara, né? Eu acho que ele escreve assim, chácara. Então, tem 3 lugares que são dele, né? Então, quando eu falo Ana and Samir, talvez eu estou na loja dele, talvez estou na casa dele, talvez estou na chácara dele. Ou talvez apenas estou no lugar onde ele está. Tipo, ele está num lugar, eu estou com ele naquele lugar, entendeu? A gente usa nesse sentido às vezes, mas a maioria das vezes, quando eu uso essa preposição and, no sentido eu estou no lugar onde o dono dele, fulano, por exemplo, entendeu? Por exemplo, Ana and Samir, eu estou ou na casa dele, ou na loja dele, ou na chácara dele. A mesma coisa, se eu não quero usar Samir, porque Samir é um nome, eu quero usar que pronome objeto, eu uso ando. Ana, ando. Eu estou, né, na loja dele, casa dele, chácara dele. Mesma coisa, só que não usei o nome, eu usei o pronome objeto. Isso que vamos aprender hoje como verbo ter. Esse é o significado que a gente aprendeu agora, como usamos eu estou no meu amigo, estou no Summer, estou na minha mãe, nesse sentido. Agora vamos aprender ele como verbo ter. Mas o verbo ter, diferente do primeiro verbo ter que a gente aprendeu, ele é diferente, porque ele não é uma coisa que a gente tem junto. Quando a gente falou sobre o verbo ter o primeiro, Ana ma'i masari, tipo, eu tenho dinheiro, está aqui comigo. Ana ma'i computer, então o computador está comigo aqui. Ana ma'i laptop, o notebook está comigo aqui. Então, quando a gente usa essas palavras, Ana ma'i, mana, ma, o verbo ter, o primeiro verbo ter, então está comigo no mesmo lugar. Não apenas, tipo, eu tenho, está comigo, eu estou carregando essa coisa que eu tenho ela. E agora, diferentemente quando a gente fala andi, por exemplo, vamos usar também a mesma coisa, vamos usar pronome objeto, né? Pronome objeto. Então vamos usar e para eu seria ana andi, tipo, eu tenho. Mas como seria esse ana andi? Ana andi seria, tipo, eu tenho, mas não está comigo. Ou está na minha casa, ou está na minha loja, ou está no lugar, ou está no meu escritório onde eu trabalho, entendeu? Então eu deixei ela, essa coisa que eu tenho ela, eu deixei ela no lugar que é meu, entendeu? Nesse sentido, vamos usar esse verbo. Agora, como exemplos, vou explicar melhor.
vai ser mais fácil para vocês entender. Agora, vamos começar com pronomes objetos, vamos adicionar no final pronomes objetos, como os outros dois verbos anteriores, verbos irregulares, né? Tudo verbo irregular, vamos colocar pronome objeto no final, né? Então seria, Ana andi, eu tenho. Nahna anna, nós temos, porque na, pronome objeto de nós. Agora, ni, andi, podemos colocar ni, né? Ni, porque como acessão, mas não o caso aqui. A maioria das vezes a gente faz isso quando a gente coloca com palavra que já tem i no final. Agora, nahna anna, vamos colocar na. Enta, você masculino. Andak, o pronome objeto ak, para você masculino, então você tem. Enti, feminino. Andik, você tem. Também entu, plural, vamos adicionar con, né? Seria entu andkon, vocês têm. Huwe ando, ele tem. Hiye anda, ela tem. Hennen andon, eles têm, né? Nesse sentido. Agora, como a gente faz o passado? Simples, a gente apenas coloca can para fazer o passado. Ana kan andi. Ana kan andi. Mas vamos, antes de começar a colocar o passado, vamos fazer alguns exemplos, né? Seria melhor. Agora, por exemplo, Ana andi sayyara, por exemplo, carro. Ana andi sayyara. Nahna anna, por exemplo, beit. Casa, nós temos casa. Aqui nós temos casa, por que a gente colocou casa? Porque casa é uma coisa que não conseguimos carregar. Então uma coisa não podemos levar onde a gente vai. Então nós temos casa, uma coisa não vai com a gente onde vamos, né? Agora, enta andak, por exemplo, podemos usar para pessoas, né? Podemos usar enta andak rifqat. Rifqat, amigos. Você tem amigos, né? Enti andik, por exemplo, laptop. Você tem laptop, notebook. Entu andkon, por exemplo, entu andkon kutub. Kutub. Kutub significa livros, o plural de kitab. Huwa عنده, por exemplo, huwa عنده motor. Que moto, uma moto. هي عندها câmera. Ela tem câmera. هن عندهم مصاري. O que significa مصاري? Significa dinheiro. كتير. Aí eles têm muito dinheiro. A gente pode colocar كتير antes ou depois. tipo, هن عندهم كتير مصاري ou هن عندهم مصاري كتير. São a mesma coisa. Agora, como a gente faz o passado, só vamos usar o auxiliar que faz o passado, que a gente aprendeu com aqueles dois verbos irregulares também. Verbo querer, verbo ter. Primeiro verbo ter. Seria a palavra can. Vamos usar essa palavra para todos. Tipo, Ana kan andi sayyara. Eu tive um carro. Nahna كان عندنا بيت. نحن كان عندنا بيت. Nós tivemos uma casa. أنت كان عندك, você tinha رفقات, amigos, né? أنت كان عندك laptop, você tinha laptop, notebook. أنتم كان عندكم كتب, vocês tinham livros. هو كان عنده motor, ele tinha uma moto. هي كان عندها câmera, ela tinha uma câmera. هن كان عندهم مصاري كتير, eles tinham muito dinheiro. Esse é quando a gente vai fazer o passado. Agora, como fazer o futuro? Mesma coisa, a gente vai usar o auxiliar, mas vamos auxiliar no futuro. Vai ser راح يكون, né? A gente vai usar راح يكون. Desculpa o carro. Aí a gente vai usar راح يكون, mas também para todos, né? Seria assim. أنا راح يكون. أنا راح
Eu vou usar o H mesmo, não vou colocar número 7, porque tem pessoas que colocam número 7, né? No lugar de H, porque o som de H. Mesma coisa quando a gente coloca número 3 aqui, que é letra Ain, né? Letra Ain. Então, أنا راح يكون عندي نحن راح يكون عنا أنت راح يكون عندك tipo أنا راح يكون عندي سيارة eu vou ter carro نحن راح يكون عندنا بيت nós vamos ter uma casa أنت راح يكون عندك رفقات você vai ter amigos أنت راح يكون عندك لابتوب você vai ter notebook أنتوا راح يكون também أنتوا راح يكون عندكم كتب vocês vão ter livros هو راح يكون عنده موتور ele vai ter uma moto هي راح يكون عندها كاميرا ela vai ter uma câmera هن راح يكون عندهم مصاري كتير eles vão ter muito dinheiro agora vamos explicar com mais exemplos eu vou fazer 2 exemplos o mesmo exemplo usando o verbo ter عند e vamos usar o mesmo exemplo com o verbo ter ma que aprendemos na aula anterior. Aí eu vou tirar aqui rapidinho. Para ficar mais fácil a gente ter comparação. Por exemplo, última frase que a gente usou. أنا عندي مصاري كتير. Eu tenho muito dinheiro. Ou أنا معي, o verbo ter, também número 3 aqui, letra عين. مصاري كتير. Agora, como eu vou entender a diferença entre as duas frases? Como eu falei na aula anterior, esse verbo ma, quando eu tenho comigo, eu tenho posse. Então está aqui comigo, está no meu bolso esse dinheiro. Ou está na minha mochila, ou está no meu carro aqui, do lado. Né? Aí, então eu tenho esse dinheiro, está comigo. Agora, أنا عندي مصاري é diferente. Por quê? Eu tenho esse dinheiro, mas não está comigo agora. Então quando eu falo أنا عندي مصاري كتير, tipo, eu tenho dinheiro muito, mas não está comigo. Aí, أنا معي مصاري كتير, eu tenho muito dinheiro, mas está comigo aqui. Essa é a diferença, entendeu? Onde vai estar esse dinheiro, مصاري? Pode ser em casa, pode ser na empresa, no escritório, pode ser no banco, na minha conta do banco, qualquer lugar que eu sou dono dele. Tipo, conta bancária, eu sou dono dessa conta bancária. Casa, eu sou dono dessa casa, ou eu moro nessa casa, né? Nesse sentido. A mesma coisa, imagina que eu estou aqui no Brasil, aí eu fui visitar você, Bruno, por exemplo. Eu fui visitar você. Aí você falou para mim, Bassan, quer uma carona? No final da visita eu falo, não, obrigado. Ana معي سيارة. O que significa na mais séria? Eu tenho um carro, mas eu tenho esse carro comigo, tá ali fora, tá me esperando quando eu voltar para casa, né? Então aqui o carro tá comigo, tá bom? Agora imagina se a gente está em outro país, aí eu falo, no Brasil, أنا عندي سيارة. No Brasil, أنا عندي سيارة. Ou na Síria, por exemplo, أنا عندي سيارة. Eu tenho um carro. Esse carro não está aqui, não está comigo, está em outro país. É por isso a gente vai usar أنا عندي. Então, pessoal, isso sobre verbo ter. Espero que vocês gostaram da aula. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode perguntar no comentário. Se Deus quiser, eu respondo o mais rápido possível. Até na aula que vem.